Estamos chegando com o nosso programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano. Peço desculpas aí pela voz que não está muito legal, mas a gente vai fazer o programa para vocês aí, trazendo as informações do futebol raiz. Você me acompanha no meu Instagram, Flávio Fiorin, _jornalista, e também no nosso canal da Claro Box e da Claro Net, o canal 525 da Claro TV e da Claro Box. 525. E também através do nosso site, tvminuano.com.br. Lá você acompanha a nossa programação full time, os programas que estão sendo ao vivo, também toda a nossa grade de programação, com o melhor todo o conteúdo voltado aqui para o Rio Grande do Sul. Entre os destaques de hoje, vamos falar aí da eliminação do Internacional para o Flamengo na Libertadores da América, muito sobre a decisão do Gauchão da Série A2, a vitória do Juventude sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, os novos reforços dos times para disputar a Copinha e também a Série B e duas entrevistas especiais com dois treinadores vencedores que estarão conosco daqui a pouco, Rogério Zimmermann e o Fabiano Dait, o Maninho. Tudo isso e muito mais para você aqui no programa Fora da Área. Muito bem, e não deu, né? Flamengo mais uma vez venceu o Internacional no jogo realizado ontem à noite no Beira-Rio, não forçou muito, venceu as 3 partidas que teve contra o Internacional, as 2 pela Libertadores e mais esta pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols aí. Flamengo marcou que as equipes que lutam, né, contra o rebaixamento. Este é o objetivo agora do técnico Roger Machado. E já no final de semana tem compromisso diante do Cruzeiro em Belo Horizonte pela rodada do final de semana. Por falar em Campeonato Brasileiro, ontem, grande resultado do Juventude. Vamos aos gols aí de Juventude e Vasco da Gama, jogo realizado lá em Caxias do Sul. Juventude venceu pelo placar de 2-0 e melhorou a sua situação na tabela. Aí vamos aos gols da partida. Primeiro do Nenê, cobrando pênalti, sem chances para o goleiro Léo Jardim, 1-0 para o Juventude. E o Gabriel Tagliari vai marcar aí o segundo gol do Juventude ontem no estádio Alfredo Jaconi, placar final, Juventude 2, Vasco da Gama 0. Vamos acompanhar em um trecho da entrevista coletiva do Thiago Carpini, treinador do Juventude, que desde que chegou já está movimentando o Juventude, que já começa a engrenar na competição e deixando para trás aí a zona de rebaixamento. Comprometimento coletivo. E dentro disso, cada jogo vamos ter os protagonistas, os destaques individuais. Mas para mim o mais importante é o coletivo, independente de quem joga, de quem não joga. Eu disse isso no meu retorno, né, que o desafio também do treinador é recuperar atletas, dar mais informações, melhorá-los. Eu gosto disso, desse desafio de tentar acrescentar na carreira deles e a resposta está sendo muito boa. Porque eles têm acreditado naquilo que está sendo passado, naquilo que está sendo proposto. A gente fica feliz com as coisas que estão acontecendo, né? O caminho é muito longo, sem euforia demais, acho que tudo que é demais atrapalha um pouco. Foi bom, foi um grande jogo, uma vitória, e domingo tem outra decisão, e vai ser assim até o final. Falamos da classificação, confira na tela aí como ficou o Juventude após a vitória sobre o Vasco da Gama por 2-0. Juventude venceu ontem por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Juventude é o antepenúltimo colocado com 18 pontos, mas está agora somente a 1 ponto de deixar esta zona aí. O primeiro que não cai é o Vasco, que tem 19, o Juventude tem 18. E acima do Juventude, apenas o Vitória, também com 19 pontos. Ou seja, desde a chegada do técnico Thiago Carpini, o Juventude começa a sua reação na competição. Isso é muito importante para o Juventude se afastar aí da zona de rebaixamento, que tem também abaixo dele Fortaleza com 15 e o Sport, este já virtualmente rebaixado, com 10 pontos. Muito bem, parabéns ao Juventude pela vitória de ontem. As novidades do nosso futebol do interior. No Avenida, temos o retorno do técnico Gabriel Dutra, que fez uma grande competição comandando a equipe, salvou a Avenida do rebaixamento neste gauchão de 2025 e agora retorna a equipe do Avenida para 2026. Já está trabalhando aí na remontagem do grupo para o próximo Campeonato Gaúcho.
Recentemente, o Gabriel Dutra esteve à frente do Esporte Clube Passo Fundo na disputa da Série A2 do Campeonato Gaúcho. E temos novidade também no Pelotas. Mais um bom nome reforçando o Lobão aí para a Copa Rui Carlos Osterman, na copinha do segundo semestre. O zagueiro Wendel, de 29 anos, que já recentemente estava disputando o Campeonato Paraense pelo Castanhal e a divisão de acesso pelo Esportivo. Bom lembrar, né? O Wendel foi revelado na base do Fluminense. É isso aí, muito bem. E vamos também destacando as finais do Campeonato Gaúcho da Série A2, que já começam neste final de semana aí na tela, nosso card. Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria fazem neste domingo às 18 horas no Estádio do Vale o primeiro confronto da decisão. E depois se reencontram no outro domingo em Santa Maria, no Estádio Presidente Vargas, a partir das 3 da tarde. E aqui conosco, para falarmos desse início de decisão, o técnico anilado, Rogério Zimmermann, um dos principais protagonistas para a reação do Novo Hamburgo. Pegou a equipe fora da zona de classificação, começou a reconstrução do elenco, a remobilização que leva de volta o Novo Hamburgo para a Série A em 2026. Tudo bem, Rogério? Parabéns por estar conosco aqui mais uma vez e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer falar contigo, Fiorim, e à disposição para o bate-papo. Muito bem. O que tu pode dizer aí que já está sendo rotulado como o rei do acesso, depois de muito tempo trabalhando no Brasil de Pelotas, agora reconduz o Novo Hamburgo de volta à Série A como único representante aí do Vale dos Sinos na Série A em 2026? Não, esse rei do acesso, acho que forçaram muito, até porque não foram muitos. Porque o que acontece é o seguinte, a última vez que eu trabalhei na divisão de acesso, eu chamo de segunda divisão, para mim tem primeira e segunda divisão, né? Foi em 2013, lá no Brasil, e no qual a gente subiu. Só que a partir de 2014, passando por esse ano, que foi lá no São José, eu trabalhei na primeira divisão. Então, tu trabalhando na primeira divisão, não tem para onde subir, né? Então, não são muitos acessos, né? Acho que tem mais treinadores com acesso. Lógico, se contar o acesso que eu tive em Pernambuco, os dois pelo Brasil estadual, mais os 2 acessos nacionais, tá? Tudo bem, mas em termos de estadual, a última vez tinha sido 2013, a gente foi feliz, e agora novamente. E claro que a gente fica muito contente de trazer o Novo Hamburgo para a elite do futebol, né? Isso é muito bom para o clube, para a cidade. O Novo Hamburgo é um clube muito tradicional e tem que estar no futebol na primeira divisão. E como você trabalhou o estado anímico deste grupo de jogadores que estava, como eu falei anteriormente, fora da zona de classificação? Com a sua chegada, você fez uma remobilização, na verdade um gestor de grupo, para que os jogadores comprassem a tua ideia e chegassem até onde chegaram a essa decisão. O prêmio maior já foi conquistado, que é o acesso. Agora até a final com o Inter de Santa Maria. Mas como é que foi essa remobilização no Estádio do Vale? Primeiro, quando a gente chega num clube com o campeonato em andamento, não adianta querer começar do zero, né? Todas as comissões técnicas anteriores deixaram muita coisa boa. Então é uma continuidade. Você faz pequenos ajustes, né? Então, obviamente, você daqui a pouco troca uma posição aqui ou dá uma outra função. Na verdade, a gente tentou já desde o início fazer um time extremamente competitivo, que já jogasse como se fosse mata-mata, até porque era necessário vencer as partidas para poder classificar. Nós fomos classificar na penúltima rodada. Depois nós tínhamos que usar como se fosse um mata-mata para conseguir chegar entre os 4 na última rodada, né? Então, quando chegou realmente nos mata-mata, nos jogos decisivos, a equipe já estava formatada para esse tipo de confronto. Acho que isso foi uma vantagem que a gente teve. O time foi crescendo, foi tendo resultado, foi ganhando confiança, confiança gera resultado, resultado gera confiança, e assim foi, e nós chegamos realmente no nosso melhor momento na hora de decidir.
E agora, algum favoritismo ou está tudo igual nessa decisão com o Internacional de Santa Maria? Belo trabalho, né, também do Bruno Coutinho, a exemplo do seu. 2 grandes jogos decisivos, já o primeiro a partir desse domingo aí na sua casa, o Estádio do Vale, mas o Inter de Santa Maria depois de um bom tempo, né? 14 anos ausente e teremos todos os ingredientes, 2 times tradicionais do Rio Grande do Sul de volta à primeira divisão, né? Agora duelando pelo título. É isso. 2 clubes tradicionais, né? E assim, eu considero o ter subido como o acesso à primeira divisão como uma conquista. Né? Para mim tem 2 campeões, os que chegaram. Né? Eu dou exemplo, se nós estamos jogando a Série C, sobem 4, para mim os 4 são campeões. E atingiram o seu objetivo. Então, assim, lógico, se você tem ainda uma disputa do título, você vai, obviamente, tentar buscar isso, né? Mas não tem como não falar que o objetivo principal foi alcançado, né? E agora, legal que tenha mais um jogo, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, agora no domingo, 18 horas, que o nosso torcedor pode vir e confraternizar com os atletas, né? Esse contato, até porque muita gente a maioria não vai poder ir a Santa Maria, não é isso? Então, assim, ter mais um jogo depois do acesso, justamente para ter esse contato dos atletas com o seu torcedor já com o clube, com a vaga na primeira divisão. Para manter em atividade o clube o ano todo, tem ainda alguma ideia? Já houve o conselho técnico, mas do Novo Hamburgo reconsiderar e disputar a Copinha e o Rui Carlos Ostermann, ou isso já está consumado? O Novo Hamburgo joga essas 2 partidas com a Série A2 para decidir o título e depois só retoma em 2026. Tu sabe, Fiorinho, que o meu contrato e tudo que eu conversei até agora com a direção foi para essa divisão de acesso, que encerra agora no final do mês. Se está havendo alguma possibilidade ou não, eu não sei, e aí está a cargo da direção. Essa é uma decisão do clube, não minha. Então, assim, eu vim aqui para a divisão de acesso, a gente está agora trabalhando em função dessas 2 partidas e com relação a esse assunto eu não estou ao par, né? E o time para essa decisão, você vai manter a base aí que decidiu com a Aimoré e conquistou a classificação, principalmente pelo jogo de ida, quando vocês venceram por 3-1 e administraram lá em São Leopoldo 0-0, ou você se vê forçado aí por algum problema de lesão, alguma situação aí para não repetir a escalação? Em princípio, eu acredito que nas 2 partidas foram os mesmos jogadores, certo? A mesma... Claro que como nós já subimos de divisão, a possibilidade da gente também dar oportunidade para um ou outro jogador ou mais, nessa primeira partida ou na outra, também para valorizar, para observar. Então, assim, pode ter algumas mudanças, assim, mas, isso, sem dúvida nenhuma, independente se vai ter mudança ou não, a base vai ser a mesma. Muito bem. Obrigado, Rogério, pela atenção aí com a TV Minuano, com o nosso programa Fora da Área. Mais uma vez, os cumprimentos pelo acesso e sucesso aí nessas 2 finais contra o Inter de Santa Maria. Grande abraço. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer conversar contigo. Um abraço e bom programa. Rogério Zimmermann, que conversou conosco aqui no programa Fora da Área da TV Minuano. Aproveitando o gancho da Série A2, vamos falar do Internacional de Santa Maria, do nosso quadro especial de hoje. Fogo na memória. Vamos ao ano de 1982. A competição era o Campeonato Brasileiro, mas na época denominada Taça de Ouro. E o Inter de Santa Maria goleava o Vasco da Gama em pleno estádio Presidente Vargas. Vamos conferir destaques deste jogo, deste feito, com um ex-jogador do Coloradinho de Santa Maria. Nos anos 80, num jogo em Santa Maria, contra o Vasco da Gama,
uma equipe do primeiríssimo nível e do alto escalão, digamos assim, do futebol brasileiro. Foi um jogo onde, no início, nós estávamos temerosos pelo que representava o Vasco e também pelo resultado obtido no jogo anterior contra eles. Mas, no primeiro minuto de jogo, na primeira parte do primeiro tempo, houve um predomínio deles, até tiveram chance de abrir o placar, mas no decorrer essa parte do jogo, nós conseguimos equilibrar e tomarmos conta do domínio do jogo. Tanto que no final do primeiro tempo, após um cruzamento da esquerda, eu tive a felicidade de me antecipar e fazer o gol de cabeça, fazendo com que o resultado fosse favorável a nós no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Vasco tentou tomar as rédeas do jogo, mas felizmente a gente conseguiu manter o nível apresentado no primeiro tempo. Dominamos o jogo, criamos mais situações e o resultado terminou 3-1 para nós, tendo amplo domínio do jogo a nossa equipe. Foi algo memorável, foi algo inesquecível, onde todos nós ficamos felizes pela vitória em si, mas também como a nossa equipe se comportou, como mostrou ser uma equipe de um alto nível naquele momento de sua história. Tá aí o nosso quadro Jogo na Memória, Inter de Santa Maria e Vasco da Gama, Taça de Ouro 1982. O destaque aqui no programa Fora da Área. Uma informação aí da Copinha do segundo semestre, a Copa Rui Carlos Ostermann. O Aimoré define esta tarde se irá ou não disputar a competição do segundo semestre. Já havia sinalizado que iria disputar no conselho técnico que foi realizado há poucos dias na Federação Gaúcha de Futebol, mas em função do resultado negativo dentro de campo contra o Novo Hamburgo, há indícios de que o Aimoré possa vir a desistir. Mas hoje à tarde, então, teremos a confirmação oficial se o Aimoré segue ou não na Copa Rui Carlos Ostermann do segundo semestre. Lembrando que esta copinha é classificatória para a Série D 2026. E por falar na copinha, agora o nosso entrevistado que está fazendo a remontagem de um dos clubes participantes desta competição, que é o Fabiano Dait, o Maninho, o gaúcho que recentemente terminou a Série A2, não obteve o acesso para a elite do Gauchão de 2026, não fechou as portas e manteve em atividade o clube. E agora o Maninho conduz essa reformulação do grupo para a Copinha. Tudo bem, Maninho? Obrigado por estar conosco aqui no programa Fora da Área da TV Minuano. Tudo bem, Farim? Bom dia a todos. Satisfação estar falando contigo. Pedir desculpas aí que eu tive que parar o carro para conversar contigo. Tranquilo. Que eu consegui, mas como tinha feito o compromisso, a gente vai tentar dar esse jeito aqui. A situação do gaúcho, dos clubes do interior aí que tem uma ideia de ter futebol o ano inteiro, me fez o convite. O ano passado a gente esteve aqui, fizemos uma boa campanha na Copinha. Gostei muito do ambiente e das pessoas que conduzem o clube. Aceitei, né, essa proposta e vamos tentar contribuir e fazer novamente aí um time competitivo e quem sabe buscar essa vaga aí para a Série B. E haverá muitas alterações, a fotografia vai mudar radicalmente em relação ao time que recentemente terminou a Série A2? Certamente, né? Até porque a grande maioria do gaúcho e dos times do interior sempre fazem os contratos mais curtos. Então, essa vida de cigano aí dos nossos jogadores, né? E principalmente pelo desempenho, eu entendo que fazer essa mudança também ela é importante. Um dos objetivos é formatar o time aí com a base, já pensando no acesso do ano que vem. Então a gente vai sim, né, ter uma alteração muito grande do elenco.
Até que ponto uma competição com apenas 9 participantes, excetuando aí o Inter e o Juventude, que vão disputar com seus times sub-20, os demais concorrentes brigam pela Série D, é uma competição atrativa para a torcida? Essa é uma discussão que cabe, né? Uma pergunta muito boa para a gente repensar o que a gente está fazendo aí, nós todos que vivemos e gostamos tanto, né, do futebol. Os estádios aí do interior, tu vê o acesso aí, a gente viu bons públicos, uma competição que tem um valor muito grande. Eu penso que a vaga da Série D, embora seja atrativa, ela perdeu muito em relação à vaga da Copa do Brasil. Então, se já era difícil fazer a Copinha valendo a vaga na Copa do Brasil, valendo a Série D, eu entendo que o clube tem que ter uma vontade muito grande de manter o futebol. O atrativo é quase mínimo. O que o Fabiano pode passar ao grupo de jogadores, enfim, tem um grande currículo aí do futebol gaúcho, mas do seu recente trabalho na categoria de base do Grêmio, o que você pode passar de lição para essa meninada aí que vai jogar uma competição como essa? Você que tem um profundo conhecedor também do futebol de base. O que certamente ficou dessa passagem pelo Grêmio é que, embora a estrutura seja muito grande, a possibilidade de ter resultado, ela é fruto do trabalho do dia a dia. Então, tu pode fazer resultado sem ter toda a estrutura que somente o grande vai oferecer. E isso eu tenho certeza, ainda mais comparando aí o que a gente vê no interior com aquilo que a gente teve no Grêmio. Eu tenho certeza que a diferença a nível de estrutura é muito grande, mas os trabalhos que a gente tem aí no interior, e aqui também aproveito já para cumprimentar o Rogério, o Coutinho e outros, né, treinadores, o trabalho é muito parecido, muito próximo. E o nível de atletas também que a gente tem, embora num número reduzido, porque os clubes estão cada vez jogando menos, e a gente está formando menos jogadores. Mas eu entendo que é uma grande oportunidade, a Copinha é justamente para isso, é te oportunizar jovens, e esses jovens precisam aproveitar o pouco número de jogos que tem para aparecer e se manter em atividade. Para a gente já encaminhar o encerramento, te pergunto aí, qual a ideia do seu grupo de trabalho, de elenco, com quantos jogadores você pretende trabalhar aí na Copinha? A gente vai trabalhar com um grupo bem enxuto, Fiori. A ideia é de ter aí no máximo aí, em torno de 20 atletas contratados, né? E oportunizar, o Gaúcho também está com um projeto na categoria sub-20, oportunizar bastante jovens aqui do clube. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um time competitivo. E quando é que a ideia, nos próximos dias, a federação já divulgar a tabela? Estamos na expectativa para saber, né, do roteiro que o Gaúcho vai ter nessa fase classificatória. Infelizmente a gente vê até a possibilidade do Aimoré não jogar, né? E isso seria muito ruim, eu acredito, para a competição e para todos que estão envolvidos. A ideia é a apresentação no dia 1º de setembro, sendo que a gente está contando que a tabela marque a estreia aí no máximo no dia 20, né, ou um final de semana. Então vamos ter um espaço bem curto, bem reduzido, né? Tem que tentar aproveitar da melhor maneira possível para encaminhar uma equipe. Muito bem, Fabiano, obrigado pela atenção conosco. Desculpe a voz aí não estar das melhores,
mas valeu mesmo por ter conversado contigo aí, saber um pouco mais da preparação do Gaúcho ir para a Copinha. Grande abraço. Não, eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição do amigo aí na frente para falar ao longo da competição. Tá aí o Fabiano Dait, o Maninho, técnico do Gaúcho, que participou aqui conosco do programa Fora da Área. Então, assim fizemos, né? Este programa de hoje. Mais uma vez pedindo desculpas aí para você que está nos acompanhando. Não é a voz que o apresentador gostaria de estar tendo, mas estamos aí nos tratando, né? Aquele chazinho, né? Aquela medicação caseira para logo recuperar a voz que vocês merecem nos acompanhar. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo programa Fora da Área aqui pela TV Minuano, no canal 525 da Claro TV, também tvminuano.com.br, o nosso site. Até o próximo programa. Tchau!